O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Judas, não Iscariotes, disse-lhe: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Palavra da salvação. Caríssimo pároco e reitor desta paróquia e santuário, Padre Odilo, caríssimo Padre Arnaldo, queridas irmãs, queridos irmãos reunidos nesta igreja, santuário, nossa saudação também aos que estão rezando conosco, acompanhando pelas redes sociais esta Santa Missa. Saudamos também aos catequistas e catequizandos que vêm no começo desta celebração, nos recordaram o tema, as motivações para este nosso momento celebrativo. Para que a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, seja honrada cada vez mais por todos os cristãos e a ela possamos dirigir nossas súplicas, o Papa São Paulo VI a proclamou Mãe da Igreja, isto é, Mãe de todo o povo cristão. Esta memória nos leva ao pé da cruz, quando Jesus disse à mãe: eis aí teu filho, e disse ao filho: eis aí tua mãe. Nos leva também ao cenáculo, onde Maria esteve com os apóstolos à espera do Espírito prometido por Jesus. A promessa de Jesus se cumpriu em Pentecostes e, desde então, nós estamos vivendo o tempo da missão do Espírito Santo. Este tempo que teve início com a ascensão do Senhor e se concluirá com a sua volta. Quando Jesus virá como juiz e Senhor da história. Até que este dia chegue, nós bem sabemos, Jesus, quando interrogado sobre isto, respondia que não se pode saber o dia e a hora da sua volta, do seu retorno. Isto é um segredo do Pai. Até que Ele volte, cabe-nos realizar a missão. Esse tempo nós chamamos o tempo da missão do Espírito Santo e também o tempo da igreja, porque é através da igreja que o Espírito realiza a sua missão. E neste tempo é confortador
para a igreja e para todos nós poder contar com a intercessão contínua da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Igreja. Nós sabemos, o Papa Francisco, para dar mais ênfase a esta memória, determinou que nós a celebremos, esta festa, esta memória, seja celebrada por toda a igreja na segunda-feira depois de Pentecostes. A segunda-feira seguinte ao domingo de Pentecostes é o dia que toda a igreja celebra esta festa. Vocês aqui têm o privilégio de já, antecipar esta festa, vivenciando assim com estes dias de novena, de reflexão e de encontro com o Senhor na palavra e na Eucaristia. Então, assim vamos sendo confortados por esta presença de Maria em nossa vida, ela que está presente na vida da igreja desde o seu nascimento. E animando a igreja na sua missão. No caminho da missão, além de contar com a intercessão de Maria, a igreja é convidada a imitá-la no acolhimento e na obediência à palavra de Deus. Nós pedimos, inclusive, hoje aqui, esta graça de Deus, de sermos capazes de, como Maria, escutar, ouvir, guardar e viver a palavra, O refrão que nos introduziu na liturgia da palavra, nos lembrava isto. Toda a igreja é convidada a imitá-la no acolhimento e na obediência à palavra de Deus, que hoje, na primeira leitura e no Evangelho, nos fala que a obra da evangelização é obra de Deus, não dos homens. Nas pegadas de Cristo, Paulo e Barnabé revelam ter esta consciência. A obra da evangelização é uma obra de Deus e não humana. Por isso Paulo e Barnabé, não se deixam ser confundidos como deuses, como pretendiam aqueles que ficaram entusiasmados com a cura do paralítico. Paulo e Barnabé, cientes também de que a obra é de Deus e não deles, não desistem da missão, mesmo com tanta dificuldade e resistência que enfrentam no caminho da missão. É assim que eles chegam a um território pagão, e neste ambiente acontece a missão de Paulo e Barnabé, como em ambiente da religião judaica se realizava a missão de Pedro. É isto que parece nos querer informar o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, com o relato da cura de um paralítico, que nos lembra aquele outro relato também que Lucas nos faz no livro dos Atos dos Apóstolos, sobre a cura de um outro paralítico, quando Pedro e João subiam ao templo de Jerusalém. Lucas quer nos mostrar que os apóstolos continuam as obras de Jesus ao proclamarem o evangelho aos pagãos e também ao fazer aparecer os sinais da presença de Cristo através deste milagre da cura de um paralítico. Os pagãos interpretam este milagre como obra de deuses e identificam Paulo e Barnabé como sendo estes deuses que desceram à terra, como autores do milagre. E nós vimos então a reação de Paulo e Barnabé no sentido de não deixar as pessoas confundidas, interpretando erroneamente os sinais. Nós devíamos pensar, Paulo, ele poderia ter tirado proveito disso, dessa confusão que fizeram, pensando que ele e Barnabé fossem deuses descidos à terra,
e ter explorado esta realidade, tirado proveito desta situação em que os habitantes de Listra fazem esta confusão e querem até fazer sacrifício de animais em honra daqueles que eles pensam ser deuses descidos à terra. Afinal, nós hoje, no tempo em que nós vivemos, vemos acontecer com frequência gente que se intitula bispo, apóstolo e profeta e que diz ter um contato direto com Deus e explora a fé do povo. Jesus os chamaria de mercenários, ladrões, assaltantes, lobos disfarçados de cordeiros, que não podem ser confundidos com o bom pastor. E nós constatamos, irmãs e irmãos, que infelizmente há abusadores de consciência, manipuladores da fé, também em ambientes católicos. E isto exige de nós, assim, uma consciência um pouco mais crítica. Às vezes, na nossa simplicidade, nós achamos que todo mundo que fala de Deus está evangelizando. E há muitos que estão se aproveitando do povo, né? Mas aproveitam da boa fé do povo. Paulo e Barnabé não quiseram saber disto, né? É o compromisso deles com o evangelho, a convicção de que a obra que eles realizam é de Deus e o próprio Deus vai operar, vai fazer com que naquele ambiente pagão a palavra, o evangelho possa chegar no tempo certo. Então nós percebemos que neste ambiente pagão, Paulo não tem como falar de imediato sobre a mensagem de Jesus Cristo e referir-se às Escrituras, como sempre percebemos nos discursos em outros ambientes, mas ele convida os pagãos a perceberem na criação os sinais de um Deus verdadeiro, de um Deus que não pode ser confundido com os ídolos. E fala-lhes então deste Deus Criador. É o primeiro passo para a evangelização. Ao recusar as glórias que os pagãos queriam dar a ele e a Barnabé, Paulo nos lembra a atitude de Jesus, que não buscava glória para si, e que por isso mantinha em segredo a sua messianidade, manteve em segredo a sua messianidade em grande parte do seu ministério. Por causa de sua aparência humilde, Jesus até recebeu de muitos a indiferença, o desprezo, mas ele não queria atrair multidões, atrair aplausos, holofotes. O que Jesus queria é que a obra de Deus fosse reconhecida. Ele que realizava a obra do Deus verdadeiro, mesmo assim, não queria holofote sobre sua atividade missionária. Não buscava aplausos da multidão. Jesus queria o seguimento a ele na realização da obra de Deus. Esta obra, nós bem sabemos, se completa na cruz, quando Jesus glorifica o Pai pela sua obediência. Quando o evangelista João, na segunda parte do Evangelho, fala da glorificação de Jesus, o próprio Jesus fala aos discípulos sobre a sua glorificação. Não é um momento de brilho, de holofotes, de grandiosidade, de espetáculos, de coisas assim que empolga o povo. A glorificação de Cristo se dá na sua igreja, na sua cruz. Aceitando, sendo fiel à obra do Pai até o fim, até as últimas consequências, até o sacrifício de si mesmo lá na cruz, é assim que ele glorifica o Pai. E ele pede ao Pai de ser glorificado, e o Pai o glorifica de fato. É isso que estamos celebrando neste tempo bonito da Páscoa.
Jesus glorifica o Pai pela sua obediência, pela sua fidelidade à palavra, ao projeto de Deus. O Pai glorifica o Filho, ressuscitando-o. E nós o glorificaremos. Nós glorificaremos o Pai com Jesus, se também assumirmos a exemplo de Cristo em obediência, o cumprimento, o esforço de seguir a sua palavra. Ele fala disso para nós hoje no Evangelho. Quem me ama, guarda a minha palavra, segue os meus mandamentos, e quem assim o faz, eu e o Pai nos manifestaremos a Ele. Então, irmãs e irmãos, nós somos todos convidados a glorificar o Pai com Jesus, através da nossa obediência aos seus mandamentos. Devemos fazer isto porque somos amados por Deus. O Pai ama o Filho e, através do Filho, nós somos também amados pelo Pai. É isto que nos capacita para o amor, que nos permite a comunhão com Deus. É isto que deve nos levar a sermos também capazes de fazer também da esperança que nos anima, que está dentro de nós, esta esperança que não decepciona e que nos faz ser peregrinos. É isto também que deve nos motivar a transformar esta esperança nossa em gestos de caridade, de amor ao próximo. Porque, de fato, quando temos esperança em Deus, quando sabemos nos colocar como peregrinos da esperança, neste mundo tão marcado por desamor, ódio, violência, e somos, assim, desapegados dos bens materiais, nós somos mais abertos à caridade, a sinalizar o nosso amor aos irmãos através de gestos bem concretos. E é assim que nos tornamos também abertos à intimidade com Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo passam a fazer morada em nós quando nós acolhemos a palavra de Cristo e procuramos a ela ser obedientes. Em vista disto, Jesus também nos promete o Espírito Santo. A última parte do Evangelho nos apresenta esta promessa do Espírito Santo, o defensor, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, fala Jesus. Ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Acolhamos então, irmãs e irmãos, esta palavra de Deus, este ensinamento de Cristo e procuremos viver o que dele nós aprendemos. Sempre iluminados pelas palavras também de nossa mãe, Maria, mãe de Cristo, mãe da igreja, que nas bodas de Caná recomendou: façam tudo o que ele vos disser. Aqui está então o diferencial, a nota, o acento que deve ter a nossa devoção à Nossa Senhora. Somos verdadeiramente devotos se procuramos também seguir esta recomendação, este conselho que ela nos dá. Façam tudo o que ele vos disser. Seja então este o nosso propósito enquanto participamos deste belo festejo. Amém.